Pessoal, então hoje a gente vai prosseguir mais um pouquinho e basicamente a gente vai falar sobre números, certo? A gente vai ver algumas funções, algumas bibliotecas mais específicas que permitem a gente manipular números de forma um pouquinho mais, como eu posso dizer, que ajuda a gente a realizar uma série de operações e facilitam uma série de coisinhas, certo? Muita coisa que a gente às vezes tenta programar, né? Já existem bibliotecas, né, e funções prontas definidas, então acaba sendo uma perda de eficiência grande, né? Ficar tentando reinventar a roda. Então sempre é importante tentar ficar atento ao que as bibliotecas, né, da linguagem que você está programando permite a vocês. Então vamos lá falar sobre números hoje. O Python, ele aceita basicamente três tipos de números: inteiros, reais, a gente já tinha falado na aula passada, e números complexos. Não lembro se a gente falou de números complexos na aula passada. Antes era possível definir os números inteiros como int ou long. A partir de agora já não é mais aceito o long, já é sempre inteiro, certo? Então, todos os tipos de inteiros são do tipo int, não tem mais inteiro do tipo long. Como o nome sugere, o número inteiro, então não tem casa decimal, números reais vão ter casas decimais e os números complexos vai ter a parte real e a parte imaginária. E é basicamente fazer isso aqui mesmo, você não precisa de nenhuma estrutura muito mais sofisticada para estar trabalhando com os números complexos. O Python, nas bibliotecas padrões, eles têm algumas coisinhas dos números complexos, mas não é nada tão sofisticado. Quando a gente precisa de uma manipulação um pouquinho mais específica, um pouquinho mais robusta de números complexos, a gente precisa ir para alguma biblioteca mais específica, beleza? Uma das primeiras coisas que a gente tem, pessoal, e que é bastante útil, é que a gente pode converter, na verdade, pode converter números em outros tipos de números, mas particularmente é interessante converter strings em números, certo? Como eu coloco aqui, ó, também é possível converter outros tipos de números, mas a string ela tem um papel especial, né? Porque acaba sendo útil em uma série de situações. Se eu quero converter um número em inteiro, então basta eu colocar a função int e dentro o número que eu quero converter. Esse número pode ser um número inteiro, não vai fazer grandes diferenças, mas pode ser colocado. Pode ser um número real ou pode ser um string de um número inteiro. Ele não aceita um string de um número real. Se você fizer isso, vai dar um erro, certo? Você precisaria alinhar, né? Ou seja, você colocaria para converter em inteiro um número que você primeiro teria que converter da string em float, certo? Depois eu mostro isso como funciona. Também não é possível converter um número complexo em inteiro, nem em long, nem em float, né? Um número complexo você não consegue converter. Você consegue converter um número complexo dentro de um string em, de fato, um número, mas não números complexos em inteiro ou flutuante. Deixa só eu abrir aqui o painel. Deixa eu fechar aqui, vou jogar aqui para o lado. E vou abrir o Python. Vou abrir aqui um. Pronto. Então, basicamente, como eu falei, a gente tem três tipos de números, certo? Então, eu tenho um tipo inteiro. Eu tenho, vou botar assim. Aqui, um número real, sei lá, 37,42. E um número complexo.
certo? Só isso aqui. Então, eu posso dar um print, ó. E deixa só eu mostrar aqui as linhas. Vou salvar aqui como teste. E roda. Então, basicamente, aqui eu tenho o meu I, que é um número inteiro, o meu R, que é um 2, e aqui é como ele mostra um número complexo, certo? Eu posso converter números em diferentes formatos, então eu posso, por exemplo, ó, tá assim, R, int. Então, ó, o meu número real, que era 37,42, eu converti em um inteiro. Veja que ele não arredonda. Vou mudar aqui ó, para 37,99. Veja que ele pegou só a parte inteira do número e excluiu tudo isso aqui. Ele não arredonda o número. Ok, pessoal? Então, e o número complexo, eu não consigo converter. Tá vendo? Ele dá erro. Ó. Não é possível. Ele ainda diz aqui embaixo, erro de tipo. Não é possível converter um número complexo em inteiro. E como eu tinha comentado, eu posso também estar trabalhando com conversão não só de números, né? Strings. Então, eu vou colocar um string assim. SI. Por enquanto eu vou deixar isso aqui como tá. Então, não teve problema, certo? Eu peguei aqui a minha string com o número 100 e converti em um número, que é o número 100. Vai aqui o número. Ok? Se eu tento converter um número real num string em inteiro, aí dá problema. Ele não consegue fazer a conversão direta. Eu não tinha testado, mas vamos tentar fazer o seguinte. Ó, primeiro colocar em float. Em float não tem problema. Ele consegue converter um string, um número, em ponto flutuante, um número real, codificado como um string em um número. O que eu posso fazer é isso aqui, ó. Isso não dá problema, porque primeiro eu converto a string em um flutuante, depois eu converto ela em inteiro, certo? Então, muito cuidado, pessoal, com os tipos que vocês estão trabalhando para não ficar gerando esse tipo de erro, né? E também percebam mais ou menos o que é que cada tipo de erro está representando. É importante depois para vocês conseguirem depurar sozinhos os códigos. Do mesmo jeito, pessoal, não vou conseguir converter um número complexo em uma string, ou dentro de uma string em um número flutuante, não vai de jeito nenhum. Né? Não vai um número complexo em um número real, imagine
Agora eu posso converter a minha string complexa sem problema, certo? Então isso aqui é particularmente útil. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas às vezes vocês têm dados, né, que estão, por exemplo, em um arquivo TXT. Então vocês podem importar esses dados vão vir como strings, e depois vocês podem pegar todos esses dados e converter em valores numéricos, né? E usar para fazer algum cálculo, para fazer alguma manipulação. Então, isso é particularmente útil. Dúvidas, pessoal, até aqui? Beleza? Todo mundo me escutando bem? Então, vamos lá. Aqui é um exemplinho, depois eu passo para vocês. Eu também posso fazer o contrário, eu posso converter números, ou mesmo estruturas de dados, em strings, né? Por que é interessante fazer isso? Às vezes eu posso estar querendo concatenar algum string com dados que estão vindo de variáveis. Por exemplo, às vezes você quer criar um arquivo, né? Eu falei em arquivo no instante, vou falar agora aqui. Às vezes você quer criar um arquivo com um nome automático, né? Por exemplo, baseado na data, né? Sei lá, dados do dia 21/4/2020. Os dados da data, você não pode simplesmente tentar juntar com um string direto, você tem que converter eles em um string. Né? Às vezes também você tem dentro de um laço for, né? E você vai criar um arquivo para cada laço for, ou para cada iteração do laço for. Então você também pode pegar esse valor, converter em string e fazer a soma. Certo? Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que isso acontece. Então, tenho aqui os meus números, certo? Então, por exemplo, eu não consigo fazer isso aqui, ó. S igual a casa número 100. Eu não posso fazer isso, tá vendo? Mais uma vez, deu um erro de tipo. Eu estou tentando concatenar um string com um número. Isso não é possível. Agora, eu posso vir aqui, ó, e converter, antes de tentar concatenar, né, de juntar as strings, converter o meu número em um string. Agora, isso aqui é um string, eu posso concatenar com outro string. Certo? Então, isso é particularmente útil, né, quando você precisa gerando strings, né, que contêm outras formas de dados de maneira dinâmica, né? A mesma coisa eu posso fazer com listas, né? Vou criar aqui uma lista. Ela igual a minha lista mais L. S. Mais uma vez, deu erro. Por quê? Porque eu estou tentando concatenar um string com uma lista. Mas se eu venho para aqui, aí eu gero. Eu transformei a lista num string e depois disso eu consigo concatenar. Certo? Eu posso fazer também para números complexos, né? Vou alterar aqui. Né? Número bacana dessa casa aí. Certo, pessoal? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá.
Tá, isso daí foi uma rápida passagem sobre algumas manipulações que a gente pode fazer, né, entre número e strings. Então, vamos ver agora algumas funções matemáticas básicas, ok? Ó, essa função aqui, pessoal, eu acho que ela não existe mais. Estou na dúvida agora, era para eu ter feito alguma marcação, talvez eu tenha feito e não salvo, alguma coisa assim, mas eu tenho para mim que ela não existe mais, né, nessa versão nova do Python, mas eu tenho basicamente o valor absoluto, né, o módulo do meu número. Isso aqui seria uma comparação, né, ele me retorna -1 se esse é menor do que esse, 0 se os dois são iguais e 1 se esse é maior do que esse. Eu também posso verificar quem é o máximo entre alguns números ou o máximo dentre os elementos de uma lista. Também posso verificar quem é o mínimo dentre alguns números ou o mínimo entre os elementos de uma lista. Veja que agora, lembra da aula passada, né, que a gente teve aquele exercício para ordenar? Então, você agora pode usar, por exemplo, essa função máximo e mínimo para estar fazendo aquele mesmo exemplo. Inclusive, sugiro que façam isso, né, que veja como o uso dessas funções auxiliam bastante no desenvolvimento dos códigos. A outra coisa, pessoal, que vocês podem fazer é essa questão aqui de arredondar. E aí veja que sim é arredondar um número, não é simplesmente encontrar qual é o inteiro dele. Você vai arredondar o número e uma função, ou pelo menos uma variação bem interessante dessa função aqui, é que você pode colocar um segundo argumento para definir em quantas casas você quer arredondar e não simplesmente arredondar para um número inteiro. Vamos ver agora aqui rapidinho como é que isso funciona. Vou apagar aqui. Então, imagine aqui que eu tenha... Vou deixar esses números aqui, certo? E vamos, por enquanto, trabalhando com esses. Vou botar um terceiro número aqui, um quarto, na verdade. 17. Ok, e vou criar uma lista também nova. Uma lista de números, né? 1, 2, 5, 7, 8, 9.13, menos 34.5, 2, 3. Ok, melhor, botar o 2. Não, o 2 não adianta. Deixa o 3 mesmo. Então, veja, eu posso, como eu disse, né, calcular quem é que seria o meu módulo, né? Então, por exemplo, print módulo ABS e tem algum erro aqui? Ah, esqueci a vírgula. Mas eu esqueci a vírgula não. Na hora que eu fui clicar na vírgula, eu cliquei no ponto. Pronto, ó. Então, veja, eu calculei... Deixa eu aumentar aqui, porque senão não faz nem graça. Pronto. Número positivo vai continuar negativo, número negativo passa a ser positivo, e número complexo eu calculo, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados, né, normal. Esse aqui não tem grandes coisas, aqui o interessante é o arredondamento. Se eu simplesmente arredondo, né, sem colocar mais nada, ele vai me gerar o inteiro, tá vendo? Agora, 17. Não é mais simplesmente pegar a parte inteira e esquecer todo o resto. Ele
pega o padrão mesmo de arredondamento, certo? Ele funciona certinho. Ó, tá vendo? 5.0 alguma coisa. Ups. E se aqui for um número ímpar, ele já arredonda, certo? Isso aqui é a descrição de como é que ocorre o processo de arredondamento. Se eu pego... Pronto. E digo, vou arredondar em 2 casas decimais, então ele já lhe gera bonitinho aqui em 2 casas decimais, certo? Isso facilita bastante, pessoal. Acho que em C, pelo menos quando eu usava, não tinha essa possibilidade aqui, pelo menos não direta. Sempre que eu queria arredondar por 2 casas, eu multiplicava por 100, arredondava e depois dividia por 100. Certo? Talvez seja isso que essa função implemente. Talvez seja alguma coisa um pouquinho mais sabidinha. Mas, na verdade, dá para ser mais sabidinho, porque é só manipular a questão da vírgula, não precisa ficar essas divisões. Então, acaba saindo bem mais econômico em termos de processamento. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Em relação à questão dos máximos e mínimos, né? Vou colocar aqui, ó, máximo. Dois, menos 4. Ele retorna, que seria o valor máximo. Eu posso fazer a mesma coisa, máximo. Usar direto uma lista, né? Então ele diz, ó, o máximo dessa lista aqui foi 89.13. Posso fazer a mesma coisa para o mínimo. O que eu não posso fazer, pessoal, é misturar as coisas. Por exemplo, ó, ele dá erro. Por quê? Porque a função que calcula, né, quem é o máximo, quem é o mínimo, ela vai comparar os elementos. E eles têm que ser elementos comparáveis. Eu não posso comparar uma string com com um inteiro ou com um ponto flutuante ou o que é que seja, certo? Possivelmente de números complexos eu também tenha problema, né? Talvez ele use como métrica o módulo. Vamos testar aqui, vou criar mais um número. Mas nunca testei. 1.0 mais 5J. Não. Ele não aceita, né? Ele não aceita você comparar diretamente números complexos, porque eles não são diretamente comparáveis. Você precisa de uma métrica para conseguir comparar eles, certo? Você não pode simplesmente dizer, 1 é maior do que 4,5 mais 0,2J. Você não pode dizer isso. Por quê? Porque eles não são diretamente comparáveis. O que você pode chegar e dizer, o número, o módulo do primeiro número é maior do que o módulo do segundo número. Aí sim você cria uma função, né, que vai permitir você comparar os elementos que você está tratando. Mas isso tem que ser feito por fora. Não sei se o Python permite isso. O Java, eu lembro que ele permitia. Você podia chegar e definir como é que 2 objetos de uma determinada classe, né, que você está criando, eles são comparáveis, né? Então, implementava lá qual era a relação e depois você podia usar essas ferramentas de dizer quem era o máximo
e o mínimo, e ele dizia ali como é que a coisa iria acontecer. Dúvidas, pessoal? Então, muito cuidado. Sempre que vocês forem usar essas funções que comparam elementos, garantam que são elementos comparáveis. Então, não dá para comparar elementos de diferentes tipos, nem dá para comparar elementos complexos, certo? Números complexos. Dúvidas? Posso passar? Pessoal, vou só um instante aqui. Vamos lá. Então, pessoal, funções básicas, módulo, máximo e mínimo. Então, muito cuidado com essas funções que usam comparações, certo? Sempre tem que tomar cuidado para que os elementos sejam do mesmo tipo e comparáveis, né? Complexos são do mesmo tipo, mas não são comparáveis. Isso daí, pessoal, são funções que você tem da biblioteca principal do Python. Então, você não precisa fazer nada. Veja que quando eu coloquei aqui, ó, eu joguei direto, a ABS, não precisei fazer mais nada. Do mesmo jeito que a gente viu lá aquela biblioteca random, que a gente vai rever hoje, né, com mais calma, a gente tem uma série de outras bibliotecas que são padrões, que você não precisa instalar, né, já vem com o Python. Tem outras bibliotecas que não são padrões do Python, você tem que instalar, mas sempre que vocês forem usar elas, vocês precisam importar essa biblioteca, certo? Vou mostrar aqui com já tinha mostrado, né, com a biblioteca de números aleatórios. Eu vou mostrar novamente aqui. A biblioteca map, ela permite que você use uma série de outras funções um pouquinho mais sofisticadas, né, permite mais coisas do que aquelas funções padrões que a gente tem já no Python. Então a gente tem, por exemplo, ó, mais duas formas de arredondamento. A gente pode usar o ceil e o floor. Né? O ceil ele vai arredondar para cima, então se você tem 1.00001, ele vai arredondar para 2. E o floor ele arredonda para baixo, ele é similar àquele int. Né? A gente tem a possibilidade de calcular exponencial, logarítmico, natural. O logaritmo na base 10 é o log 10. Né? A potência, né, que seria equivalente a isso aqui, né? Isso aqui seria basicamente x elevado a y. A raiz quadrada. A hipotenusa também é legal, acaba sendo bastante comum, né? Seria basicamente a raiz quadrada desse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado. Então, em várias situações, a gente precisa calcular a distância, por exemplo. Então, não precisa ficar usando isso aqui, já tem a hipotenusa que implementa para você. Todos esses valores aqui, pessoal, essas funções, eles são valores reais. Essa biblioteca não trabalha com números complexos, certo? Como eu tinha comentado lá, em geral, se você quiser trabalhar com números complexos, você vai precisar de uma biblioteca específica, uma biblioteca matemática mais robusta. Vamos aqui, ó. Então, como eu tinha comentado lá, né, com a biblioteca random, se você quiser usar uma biblioteca, você vai ter que escrever import e o nome da biblioteca, certo? E a partir disso, o Python vai carregar e você agora pode usar as funções dessa biblioteca. Então, por exemplo, se eu quiser usar a função ceil, vou criar um número aqui, ele é igual a 1.02. Um Professor, instantinho, Grazi. eu. Pode falar, Grazi. Essa daí eu não preciso instalar, né? Isso só botar Não, esse ela já comando. tem na ideia básica do Python. Ah, pronto, ok. Então, por exemplo, igual a 02, melhor, vou nem colocar, já vou colocar direto no print. Então, print, ó.
Se eu colocar sei, ó, 1.02, aí veja, eu não posso simplesmente colocar seio ponto isso daqui. Dá erro, tá vendo? Por quê? Porque ele não reconhece a função seio. Não está dentro vamos dizer assim, do núcleo básico dele. Então, eu tenho que referenciar onde é que ele está, né? Que é na biblioteca que eu importei. Então, math.seio. Aí agora, tá vendo? E como eu disse, ele vai arredondar para cima. Poderia ser 1,0000001. Ele vai arredondar para 2. De maneira análoga, eu tenho, por exemplo, floor. Do mesmo jeito, né? Eu tenho que definir qual a biblioteca. Mais à frente eu vou mostrar uma malandragemzinha que é legal em relação a essa questão das bibliotecas. Mas tá vendo aqui? Ó, então não importa muito qual valor, ele vai arredondar para o número mais baixo. E aí você pode usar basicamente qualquer uma daquelas funções ali que a gente viu, né? Essa exponencial de 2.7. Né? Ele vai calcular a exponencial para você, log de 10 log 10 de 10. Tá vendo? Aqui é o log com a base logarítmica de 10, aqui é o log com a base natural, certo? Então, cuidado na hora de usar, e você tem todas aquelas outras funções que vocês vão usar de maneira similar ao que eu estou mostrando aqui. Alguma dúvida, pessoal? Agora é a hora, podem perguntar. Ninguém? Professor, Pode falar, Graça. essa seal e flora aí, eu só consigo fazer o arredondamento inteiro. Se eu quisesse escolher as casas decimais, também ia casa decimal. Por exemplo, 1.54 eu queria para baixo, era 1.5, eu queria para cima, era 1.6. Eu acho que ele não aceita não, mas vamos testar aqui. Não aceita não. Ele não tem argumentos não. Ok. Essa classe math, na verdade, ela é bem padrão, né? C, C++, todos usam essa mesma classe math. Aí provavelmente ele só adapta o código delas para o Python, para cada linguagem. Né? Ok? Então vou passando aqui, certo? A gente tem dentro da biblioteca math ainda as funções trigonométricas, né? A hipotenusa a priori estaria aqui dentro, mas eu acho que ela ficou melhor lá em cima. A gente tem cosseno, seno, tangente, arco cosseno, arco seno, arco tangente e arco tangente 2. Pessoal, já falei isso em alguns momentos, alguns de vocês. Quando era bestinha, eu achava que assim, a pessoa fez o ATAM, aí depois fez outra e chamou de ATAM 2, né? Igual a gente faz. Não, pessoal, aqui é porque só tem um argumento, 2 aqui é porque tem 2 argumentos. Não vou entrar muito no detalhe, mas o arco tangente, ele depende do quadrante aonde os argumentos estão. Então, simplesmente colocar um valor, você vai estar considerando apenas 2 quadrantes. Né? Você tem aqui as divisões, você só estaria pegando o quadrante de cá e o quadrante de cá. Deixa eu fazer isso aqui rapidamente.
Deixa eu soltar aqui. Pronto. Então, basicamente, você tem isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui com a linhazinha, né, para ficar bonito. Os 4 quadrantes, né? Então, se você tem cateto oposto, cateto adjacente, aquela matemática do terceiro ano. O que acontece é o seguinte. Se você tem esse x e esse y, ele vai gerar esse ângulo aqui, certo? Então, se eu quero o ângulo, eu posso fazer o tangente inverso do cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, essa altura dividida por isso daqui. A questão é que, veja, por exemplo, se eu tiver esses mesmos valores, só que do lado de cá, vai ficar exatamente igual, né? Vamos assumir, vamos dar uma falta de confiança. Assumir que é a mesma inclinação. A questão é, você vai ter, digamos que isso aqui fosse 2. Melhor. 3. Nossa. 2. Menos 3. Menos 2. Nesse primeiro caso, o seu ângulo é esse daqui. No segundo caso, o seu ângulo é toda essa coisa torta aqui. Meu Deus do céu. Um pouquinho melhor. Então, não dá para dizer que são o mesmo ângulo, né? Um é esse caso aqui, o outro é esse caso aqui. Você tem a mesma coisa se, por exemplo, eu tivesse menos 2 e 3 ou menos 3 e 2. Se você simplesmente coloca o arco tangente do menos 2 dividido pelo menos 3, os menos vão se cancelar. Então, você não tem como diferenciar desse caso. Do mesmo jeito que você faz menos 2 dividido por 3 ou 2 dividido por menos 3, você não tem como diferenciar. É por isso que você tem essa função aqui, o do arco tangente, a possibilidade de usar os dois argumentos. Aí ele já faz essa avaliação do quadrante para você. Se você já sabe que é sempre, às vezes, no primeiro quadrante, sempre positivo, às vezes você já usa o Latam simplesinho normal. Essas funções aqui permitem vocês converterem um determinado número, né, em graus, né, imaginando que estaria em radianos, e aqui também converter um número, né, que espera-se que esteja em graus, em radianos. Além disso, você tem essas constantes aqui, né, π e o e, né, que você pode também, já está aí bem definido, você pode usar nos seus códigos. Ok? Vamos ver aqui algumas coisinhas, né? Então, mais uma vez, eu tenho que importar a biblioteca, certo? Então, por exemplo, vou aqui pegar um ângulo em graus, 45. Então, vou converter primeiro esse ângulo em radianos. Basta vir aqui, ó. Radianos. G.
radiano. Tinha esquecido de colocar o método. Pronto, ele converteu aqui, né, o 45 em radianos. E se eu quiser, por exemplo, agora calcular o seno, né, então print, sei lá, seno de R de A. Então, ó, já esqueci de novo. Calculo aqui o meu ângulo. E eu posso, inclusive, né, se você imaginar uma função seno de ômega t, né, então eu posso colocar um ômega aqui, ó. Vamos que ômega seja igual a 20. Faço aqui. Veja que tem um menos 16 aqui, viu, pessoal? Isso aqui quer dizer que é esse valor aqui vezes 10 elevado a menos 16. Certo? Dúvidas? E isso para todas aquelas funções, né? Então, mais uma vez, né? Se eu pego aqui, print, botar assim, menos 1 dividido por menos 1. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Veja que ele aceitou isso aqui como sendo, olha aqui, ó, é o 45 graus. Mas não é, né? O menos 1 estaria para cá. Se você, por outro lado, usa a função atan2, aí ele já pega esse ângulo aqui. Eu vou converter qual seria esse ângulo. Menos 135 graus. Se a gente olha aqui, 180 mais 45, ou então menos 180 mais 45. Aí daria o menos 135. Certo? Então, ou 130, ou menos 135, ou mais 225. Ok? Quem não manja aí dos Paranauê da trigonometria, não tem problema. Sofrerá mais à frente, mas nesse curso aqui não. Ok? Cadê? Que tá aqui. Rapaz, esse zoom aqui dá uma esquentada no meu computador, que não é brincadeira, viu? Não sei se é salvando. O bicho esquenta que só a babona, que é os chineses aí. Boa tarde, povo de Paulo Afonso. Venho até vocês comunicar oficialmente. Alguém aí de Paulo Afonso, por favor, desliga o microfone. Ai, ai. Pessoal, dúvidas aqui? Aqui tem mais alguns exemplos de funções. Eu sempre posto isso daqui depois. Vocês veem aí mais alguns exemplos, mas não tem muita questão, não. Lá no final também, só dar uma
eu coloquei as referências das bibliotecas, né? Tanto da Math, quanto da Random, quanto da Time. Porque aí vocês podem olhar com mais calma. Porque existem mais funções, entendeu, pessoal? Essas bibliotecas eu apenas coloco aqui as que eu julgo mais importantes, mais úteis, pelo menos, e também para ilustrar como é que a coisa funciona. Vamos agora para a biblioteca Random. Oh, meu Deus do céu, espera um instantinho aí, pessoal. Dá uma pausa aqui. Então, pessoal, resumindo de novo, a biblioteca Random a gente já viu, certo? Ela trabalha com coisas aleatórias, a gente tem que importar. Tem o Random, que gera um número real aleatório entre 0 e 1. O Uniform, que gera um número aleatório entre x e y, aberto em y. Esse cara aqui, esse range, ele vai pegar um range aleatório, vai pegar um range que você define e pega um elemento inteiro dentro desse range. Aí ele pega esse elemento de forma aleatória. Você tem o choice, que ele escolhe aleatoriamente um elemento dentro de uma lista, e você tem o shuffle, que vai bagunçar a lista, né? Então, esse cara não altera a sua lista, esse cara altera a sua lista, certo? Então, vamos lá. Então, não estou mais precisando do math, vou só importar o random. E aí eu venho, né? Vou só usando os prints mesmo. Gera aqui o número aleatório. Então, lembrem, eu tenho que sempre dizer o nome da biblioteca e depois o nome da função. Ele gera um número aqui aleatório. Sempre entre 0 e 1, certo? A média disso daqui deveria dar em torno de 5, né? Uma coisa interessante que dá para fazer é o seguinte, eu vou criar um número n, que é igual a 0, e para i em 1000, eu vou somar n com um número aleatório. Tá bom? E vou agora dar um print na média disso aqui, né? Deu bem próximo de meio, né? Que é esperado. Então, você pode usar a biblioteca para gerar um número aleatório. Como eu disse, você pode gerar um número dentro de um intervalo. Então, range. Mais básico, vamos dizer, seria, por exemplo, acho que eu posso botar só 10. Ele pegaria os valores de 0 a 9. Certo? Então, ele vai... Esqueci. Então, eu posso ir rodando aqui, ó. Ó, o 0 apareceu, o 9 não tem. Tá meio... Não tá tão aleatório assim, não. 1, 0, 0, mas aparentemente é. Então, temos isso daqui. Eu posso adicionar, de forma similar ao range, né? Um start. Então, ele vai de... Ops. Claro, só botei aqui no códigozinho. Então, agora eu só posso gerar números entre 3 e 10. Entre 3 e 9, desculpa. E eu posso colocar um passo. Por exemplo, 2. Então, 3. Três.
6 e 9. É. 3, 6 e 9. São os números que aparecem, mas agora está mais variado. Eu não sei, pessoal, o que é que eles usam para gerar essas coisas aleatórias, certo? Então, não tem muito como atestar pela qualidade disso daí. Então, se vocês estiverem precisando de algo que gere números realmente aleatórios, é bom investigar com um pouco mais de cuidado, às vezes, outras bibliotecas, certo? Temos também o Choice. Ah, não falei do Uniform, acho que falei, né? Não, acho que eu não falei. Uniform. Por exemplo, de 2 a 7. Certo? Então, aqui ele vai gerando números aleatórios. Veja que agora não são números inteiros, né? São números completamente aleatórios, né? Pegando os números reais. Eu posso ter uma lista agora, vou pegar aqui uma lista, L igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso dizer o seguinte, choice. Então, ó, escolhi aleatoriamente um número, escolhi o 5, mas veja que a minha lista continua normal. O shuffle, ele não retorna nada. Tá vendo? Ele não retorna nada. Mas, em compensação, agora, na hora que eu exibir minha lista, ela foi embaralhada. Certo, pessoal? Essas são algumas das funções da biblioteca random. Existem mais bibliotecas, né? Um detalhe é essa questão do seed, né? A fim de tornar ela um pouquinho mais aleatória, você pode definir uma semente, né? Essa semente é o que é usado para gerar os valores aleatórios, né? E antes, de fato, não era muito boa, não, a forma como era gerada, e você tinha uns valores meio repetitivos. E só que agora eu fiz um teste assim, né? E me pareceu que esse seed, vamos dizer assim, natural da função tá melhor, né? Acho que quando ele inicia a função, ele já joga um seed, alguma coisa assim, para já ter um desempenho um pouquinho melhor desde o começo. Aqui eu só inseri a biblioteca time, não lembro se eu já tinha falado dela. Como o nome sugere, ela vai trabalhar com coisas do tempo, né? Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, tempo, time, que é o nome da biblioteca, e time, que é a função que vai me retornar o tempo. Então, esse daqui é o instante atual. Deixa eu dar uma lidazinha que eu não lembro a partir de qual a data, mas aqui. Contado em segundos desde o dia 1º de 1970. Certo? Temos essa quantidade de segundos aqui desde o primeiro dia de 1970 até agora. Isso aqui, pessoal, é extremamente útil, certo? Saber
Inclusive, dá para vocês saberem exatamente que dia eu fiz um instante exato em que eu fiz aqui, pegando esse número aqui e usando a engenhariazinha reversa básica para saber que data era essa aqui. Com base no dia 1º de 1970. Ok? Dúvidas? Isso aqui é extremamente útil, pessoal. Às vezes vocês estão fazendo algum código, precisa às vezes gerar um log, né? Você pode usar um log com essa tag de tempo, né? Dizendo exatamente os segundos e milissegundos e microsegundos em que aquilo dali ocorreu, né? Isso é particularmente interessante. Uma pequena dica aqui, pessoal, que é aquela macetezinho que eu tinha comentado com vocês. É chato ficar digitando o nome da biblioteca toda hora, principalmente quando é um nome grande, né? No Python existe uma manhãzinha que vocês podem usar, que é bem interessante, que ajuda isso. Eu posso, primeiro, vou apagar tudo isso aqui, ó. Eu posso renomear a forma como eu chamo a minha biblioteca. Então, eu não quero escrever random toda hora, eu vou dizer agora que ela é R. Então, vou importar random as R. Então, quando eu usar a letra R, eu estou me referindo a essa biblioteca. Então, eu posso, por exemplo, agora, substituir todo aquele random ponto não sei o que lá, por isso aqui, ó. R ponto random. Tá vendo? R ponto. Olha. E gera aqui aleatoriamente, tá vendo? Uma outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é, na verdade, não importar a biblioteca toda. Importar apenas funções específicas. Eu uso, nesse caso, assim, eu digo, ó, da biblioteca tal, eu vou importar tais e tais e tais funções, né? Nesse caso, quando você importa as funções uma a uma, aí eu consigo usar direto, sem nem colocar R, sem colocar nada, né? Então, eu venho aqui, ó, from random import random, que aqui não é o nome da biblioteca, é o nome da função, só não vou colocar entre parênteses. Range uniform. E aí eu posso agora simplesmente fazer isso aqui, ó. Já vou direto. Já vou direto. Né? Então, isso acaba, às vezes, deixando o código mais econômico em termos de tamanho, acaba ajudando a deixar ele mais legível. Né? Tome cuidado apenas de elencar as funções que vocês estão usando. Né? Na maioria dos códigos, a gente não usa assim, uma quantidade tão grande de funções da biblioteca. A gente geralmente se resume a algumas. Né? Então, isso daqui funciona muito bem, né? E fica um pouco mais simples de vocês estarem utilizando. Dúvidas aqui, pessoal? Ok? Dúvidas? Nada? Posso passar? Pode passar. E aí, em termos de conteúdo, era basicamente isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. E o restante aqui do tempo é basicamente os exercícios, certo? Então, eu vou dar umas direções a vocês, para vocês irem fazendo os exercícios e pouco a pouquinho eu vou ajudando vocês, certo? Sempre aquela ideia, dou um tempinho e dou uma ajuda, dou um tempinho e dou uma ajuda.
Tá, o primeiro exercício, pessoal, vocês vão criar um código que vai gerar N valores da função seno, com frequência W, e vão exibir esses valores assim que eles são obtidos. Então, na verdade, você vai pegar, por exemplo, valores de 1 até N, né, usar um range basicão mesmo, e vocês vão, para cada um desses valores, você vai calcular o seno de ômega esse valor. Então, você pode pegar um range, sei lá, de I, né, de 0 até N. Então, seno de I vezes o ômega. O ômega você define, o N também é definido lá no início do código. Alguma dúvida nesse ponto, pessoal? É bem simplesinha mesmo, é bem direto. É só para vocês irem usando o seno, essas funções, vendo como é que funciona a coisa, né? Então, como eu tenho comentado com vocês, a minha ideia é tentar fazer algo, nesse momento, um pouco mais de fixação e depois a gente vai apertando a coisa. Beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês e qualquer coisa vocês me acionam aqui.